Tem uma hora na liturgia que toda a assembleia, todo mundo canta uma coisa chamada Felix Culpa. É a culpa feliz. É a culpa feliz. O que é essa culpa feliz? A culpa feliz é o seguinte: Adão tinha um estado de perfeição natural. Adão tinha dons préternaturais, mas ele tinha um estado de perfeição natural. Com a queda, abriu-se pra gente uma possibilidade que é superior a Adão. Então, o nosso desejo, o desejo do ser humano, o desejo da perfeição não é retornar ao Éden. Não é o Éden, é o paraíso mesmo. É outro lugar. Atenção, é outro lugar. O Éden não é o mesmo, entende ou não? O Éden é esse lugar onde Adão conseguia testemunhar onde Deus está fora, não onde Deus está dentro. É radicalmente distinta. A vida do santo, ela é radicalmente distinta da vida daquele Adão no Éden. É radicalmente distinta. O santo é gente que testemunha a presença de Deus. O santo sabe onde Deus está dentro dele. Adão sabia onde Deus estava fora dele. Mas isso foi um erro de Adão? Foi um erro de Adão, claro. Ele desobedeceu, no fundo, né? Olha, eu não sei se Adão tivesse pedido, então, eu posso comer. Eu queria... de paciência, né? Talvez, eu não sei, não tô aqui pra... Ninguém sabe isso, né? É claro que foi um erro, né? Adão cometeu um erro, né? Mas a gente chama esse erro de um erro feliz, no fundo, né? Pra gente é feliz, pro Adão não, né? Tem um poema do João Filho, cara, que é muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. Ele vai cantando. Eu não tenho decorado o poema, mas é um poema que ele canta, ou ele escreve, né? No poema que é o seguinte: Adão andando por 1000 anos. Esse poema é sobre perdão, né? Então, o João ele consegue criar um poeta brasileiro, né? Contemporâneo. Você conhece, né? Então ele consegue visualizar um movimento do perdão, um dos mais profundos que eu acho, que é o seguinte: Adão caminhando por milênios, desolado. Quer dizer, olha para onde é que Adão empurrou a humanidade. Então, Adão entra, no poema do João, né? O Adão entra num quarto onde está Cristo e alguns discípulos, e Cristo finalmente perdoa Adão. Né? Adão não consegue sequer pedir perdão. É só aquela figura de bronze, né? Como se ele já tivesse com a cabeça baixa e Cristo perdoa. Foi claro que você é perdoado. Então, Adão errou, evidentemente, né? Mas para nós, foi uma Felix culpa, porque nos abre uma possibilidade específica. Qual a possibilidade de vestir o chapéu? Parece que foi uma boa intenção. Aí você é um homem bom. Você tá justificando a intenção do Adão. Eu não sei, cara. Né? Adão fez o que fez. Né? Tinha uma serpente lá também. Tem figuras ali estranhas no meio na cena não está completa, né? A gente não contou toda a cena como ela aconteceu, né? Então tem figuras estranhas que estão cobrindo uma parte da realidade, né? A realidade ela sempre tem dois lados. Tinha como antes, hoje, né? A serpente cobre uma parte da realidade, só mostra a outra. Adão vai na dela, né? Pronto, tem toda uma dinâmica ali interna, né? Já explorou por outros ângulos aqui essa dinâmica, mas tem uma outra dinâmica específica ali. Pronto, Adão fez o que fez. Mas para nós abre-se uma possibilidade específica. A possibilidade específica que foi aberta, né? E essa investigação é o oceano da vida. De alguém que quer ser bom. Alguém que quer uma vida com sentido. Alguém que quer ter esse tipo de poder, no fundo. Que não é esse poder mundano. Não é o poder de subjugar as nações e os povos e as pessoas. E não é isso. Não é esse poder que a gente está falando aqui. É um outro tipo de poder. É um poder de pacificar as feras. Um outro poder. Então, veja, a nossa figura tem um chapéu. De novo, um chapéu do infinito. Um chapéu da eternidade. Tem alguma coisa nela que consegue fazer essa mediação entre o que está desorganizado e o que tenta se organizar, entre o né? Essa que é a coisa. Entre o que é perigoso e o que agora está domesticado.
entre o que está disperso, que agora tem unidade. O que ocorre e aqui está o ponto da história, o que ocorre é o seguinte: isso dá para ser visto por uma dupla dimensão, e aí cada um fica com uma que faça mais sentido, porque as duas coisas são verdade, são possíveis, né? Se a gente for pensar no arco de uma vida humana, que é o tempo do testemunho, é o tempo da confissão, né? É o tempo do sentido. O arco de uma vida humana consciente, por um ângulo, ele é muito grande. Por outro ângulo, ele é muito curto. Então vamos supor que você tenha 60 anos de confissão. Né? Sei lá, não é 60 anos de vida, 60 anos de confissão. Vai viver até os 75. Né? Começar a ficar consciente ali depois da puberdade, né? Vai imaginar isso. Você tem 60 anos de confissão. 60 anos de testemunho, 60 anos de sentido. 60 anos, por um lado, é muito curto. Por outro lado, é muito grande. É muito difícil. Vê se não é isso. Eu sou do tipo que acho que é muito longo o arco da vida. E eu, perfeito? É mais para onde mais vai a minha cabeça. É longo em que sentido? 60 anos, sobretudo quando são meus 60 anos, é um arco de tempo, ou é um arco de coisa, cuja forma é de muito difícil apreensão. É muito difícil apreender de uma vez o que se passa em 60 anos, ou o que pode se passar em 60 anos. Né? Ou seja, ok, Ítalo, né? Você está falando de poder aí, de pacificar coisas e tal. Mas de sentido, de confissão, de testemunho. O problema é o seguinte: como que eu consigo testemunhar valores superiores a mim? Que é isso que a gente está falando, né? Lembra? Ou você vai testemunhar valores que são superiores a você, ou você vai testemunhar valores que são inferiores a você. Quando você está testemunhando valores que são inferiores a você, imediatamente se abre amargura, tristeza, medo, negação de si, um monte de bosta. A gente já viu isso aqui de algum modo, né? O que é esse chapéu da lâmina? Esse chapéu é a tecnologia de testemunho. Como quem diz, deve haver uma tecnologia que permita que eu consiga testemunhar consistentemente por 60 anos valores que são superiores a mim, porra. Como se domestica o leão? Vestindo um chapéu. O chapéu é uma tecnologia. Aquele jeito que opera essa tecnologia, ele tem mais chance de conseguir encontrar o formato da vida de testemunho com sentido. Então, existe um formato de vida que testemunha de modo aleatório, ora as coisas com sentido, ora testemunha sentido, ora testemunha falta de sentido, porque ora deseja ou conquista bens superiores a si, ora conquista ou deseja bens inferiores a si, mas sem uma lógica interna para esses movimentos. Que horas a gente vai conquistar ou desejar bens superiores a nós e horas abaixo? Normal. Desde que a gente saiba o que está acontecendo com a gente interiormente. Dá para perceber isso ou não que eu estou dizendo? Que vai ter erro no meio do caminho, mesmo para quem viste o chapéu, pronto. Isso aí está dado, está dito, vai acontecer. Isso é uma coisa. Agora, o que em geral deixa as pessoas desoladas ou desorientadas, ou são devoradas pelas feras, é não saber a causa e o efeito. Não conseguir conectar a causa e o efeito. Por que aqueles anos foram tão bons? Por que esses dias estão tão ruins? Por que esse cinismo apareceu? Por que a falta de sentido parece ser uma constante? Essa resposta a gente tem que saber dar essa resposta. Por isso. E o que eu estou dizendo aqui, que é onde a gente vai chegar daqui a pouco, é que esse é o truque da história, no fundo, né? E existe tecnologia para isso. Existe uma tecnologia. Ítalo, até agora, assim, um símbolo que vem na minha cabeça é o próprio Hércules, né? A figura mitológica do Hércules, eu acho que condensa bem tudo que você falou em relação à força,
Até em relação aos 12 trabalhos, né? Que é 12 trabalhos. justamente que ele consegue dominar. E acho que, inclusive, um deles, ele não tem que matar o leão, né? Ele tem que Exatamente, domá-lo nesse domar. sentido. O próprio javali, ele tem que prender Ele tem que limpar as bostas do estábulo, com rio, né? Utilizando o rio e tal. utilizando Então, uma força extrínseca a ele. Sim. Isso é... Ele Só muda o que- curso do rio. O que mais me chama a atenção no Hércules é que, desde novo, há aquele impulso que vem de dentro, né? E assim, pra quem viu o filme da Disney, né? Claro que amputa, assim, muito, muito valor simbólico daquilo ali, mas o filme ele deixa claro É um que, bom assim, filme. É um bom desenho. sim, e O antigo, né? Não sei se tem um novo. Tem novo, não? Falando do antigo. tem o de 97 e 98, mas o 97 é o que ele aspira, né? Tem uma grande aspiração. E Zeus fala assim pra ele, no final das contas, assim, ele ganhou o mundo, ganhou glória, ganhou heroísmo, ganhou tudo, só que ainda assim ele não volta pro Olimpo. Zeus fala pra ele, né? Isso vai vir no teu coração. E aí ele só ganha salvação quando de fato ele se sacrifica pra mulher lá e ele busca a mulher lá a alma dela, digamos assim. Então, assim, Pô. eu vejo também que às vezes na nossa vida a gente tenta racionalizar tanto. Eu acho que esse impulso que vem do coração a gente pode perder, né? E eu acho que esse elemento do heroísmo ou de uma vida com sentido, de algum modo também está articulada com esse impulso mesmo do coração que, assim, às vezes eu acho que um estalo pode definir toda uma biografia, né? Eu tenho, assim, uma percepção. Isso eu sou 100% de acordo. 100% de acordo. As coisas do instalo para definir uma biografia, eu tô 100% de acordo, já vi isso 1000 vezes acontecer, e digo mais, é assim mesmo que acontece. É assim mesmo que acontece. Eu falava isso para meus pacientes e falava para alguns amigos. Não ache estranho e não negue se um dia você acordar diferente. Isso acontece. Essa ideia de mudança progressiva, a mudança progressiva, ela é dentro de um aspecto qualitativo, ou seja, qualitativamente você vai sendo melhor pouco a pouco. Isso eu estou de acordo. E qualitativamente você vai sendo pior de pouco a pouco. Mas a mudança qualitativa, ela acontece no estalo. Eita, tá ruim. Tem que mudar. O que ocorre é que acontece em estalos para cima e para baixo o tempo todo. Uma grande parte das vidas inconsistentes é essa coisa que acontece. O estalo, ele é para cima e para baixo. Tem um dia que você acorda querendo ser bom. Aí o dia você é ruim de novo. Aí o dia que você acorda querendo ser bom. Aí o dia você é ruim de novo. Aí o dia que você acorda querendo ser bom. Aí o dia você é ruim de novo. Isso são as vidas inconsistentes, no fundo. Por que isso acontece? Porque as pessoas normais, elas têm um modelo, têm uma ideia. A ideia é uma coisa boa, porra. Vocês têm ideia do que é ser bom. E aí tem dois tipos de ideia do que é ser bom. Você tem a ideia do que é ser bom e de fato é bom. E tem as pessoas que têm a ideia do que é ser bom e aquilo não é bom. Né? O que é esse estalo? Esse estalo é, caramba, eu tô fora do modelo do que eu acho bom. Então você tem dois problemas. Tem um problema cognitivo, que é encontrar um modelo do que é bom e é bom mesmo. Ficar uma vida boa e ela ser boa de fato. Esse é o primeiro ponto. Porque tem vidas que parecem boas, mas quando você vai ver direitinho, não é. Não são. Tá? E depois tem um outro problema, que não é cognitivo. É prático. O que se faz para ter esse tipo de vida? Quando eu falo ter esse tipo de vida, é para conseguir testemunhar esse tipo de coisa. Só que a gente testemunha a nossa história. E a nossa história ela se dá entre a posse e a perda. Entre esse movimento. Esse é o movimento da nossa vida. É desejar, querer, pensar, né? E conseguir conquistar, não conquistar, se frustrar, errar. E aí eu volto ao conceito anterior. Se a vida se dá na posse e na conquista ou não de bens que estão inferiores a você, o teu testemunho vai ser um testemunho de desolação, no fundo. Então, o primeiro problema cognitivo é quais são os modelos adequados. Depois tem um outro segundo problema, que é um problema que não é mais de ordem, não é de ordem cognitiva, é de ordem prática. O que se faz? O que eu faço na prática da vida? Para conseguir me manter nessa estrada qualitativa das coisas que são boas. Essa é a dinâmica da aba dobrada do chapéu. Então tem que ter um modelo cognitivo e tem que ter um modelo operativo. Você tem que querer e fazer.
Você tem que querer coisas boas e fazer algo coerente para alcançá-las e para se manter lá. Se você quer coisa boa e faz coisa ruim, você não vai ter o resultado ideal. Se você quer coisa ruim, pronto, você vai fazer coisa ruim, né? E se você não sabe, e se você quer algo que parece bom, mas não é bom, o teu testemunho vai ser negativo. Porque o resultado, se aquele modelo não é bom, o teu testemunho vai ser negativo mesmo. É a dinâmica da vida, no fundo. Então, o que é a vida feliz, ou a vida com sentido? Qual é essa vida pacificada que a gente está falando aqui? Esse tipo de pacificação, né? Que exige luta, né? Exige batalha, exige guerra, claro, óbvio. E a articulação perfeita entre esses dois polos, porra. Tá? Às vezes eu tenho a impressão de que a gente que é o leão domesticado. Principalmente quando a gente cai em ideologias, né? Ideias de outros homens que convencem a gente fica ali pacificamente obedecendo e seguindo, acreditando que aquilo é verdade. Sim. De repente, a gente tem talvez um estalo e percebe que tem que buscar conhecimento. E a gente vai em busca desse conhecimento para justamente virar o jogo, não ser mais domesticado, mas dominar. Sim. E entender como são as coisas. Parece que às vezes a gente sabe tudo e tem horas a gente tem a impressão que não sabe nada. A gente direciona a nossa vida para um caminho, acha que Deus está ali. De repente, a gente tem a impressão que não. Como que a gente pode ter maior segurança para continuar fazendo o que é certo, mesmo no meio dessa bagunça? Excelente pergunta. Vamos lá. Nós não somos um leão. Beleza? Mas usando o símbolo da carta, a analogia da carta, cara, vamos lá. Se eu conseguisse encontrar uma virgem clemente, poderosa, fiel, que me domesticasse, era a primeira coisa. Por favor, essa é a posição que eu quero. Se eu puder estar ao teu serviço, por favor. Ou seja, isso é uma coisa boa. Quando a gente encontra pessoas que de fato são boas, a gente tem que aderir a elas. E ser domesticado. O primeiro passo para a pacificação, e para depois, se for o caso, exercer, é você ser pacificado por alguém que é superior a você, porra. Isso é o segredo da vida, inclusive. Isso é um dos segredos da vida. Se encontrar gente que é melhor, gente que de fato, vamos lá, né? Uma sociedade normal, é que a gente não vive uma sociedade normal. Uma sociedade normal, você tem os sábios, cara. Você tem os santos, você tem os sábios, sabe onde eles estão. Se você é uma pessoa sensata, o que você vai fazer? Você vai colar neles. Por que diabo? Entende? Essa é a pergunta. Por que diabo eu... Sei lá, cara, a melhor coisa pra mim é estar ali no domínio deles, porra. Essa é a melhor coisa. Inclusive, a nossa civilização foi construída assim, porra. Gente excelente, que não tava de treta, né? Gente excelente que não tava... Como eu falei, ela não tá ela não tá amputando o leão. Ela não tá manipulando o leão. Tá domesticando o leão. Só tudo que eu quero é que a fera que eu tenho seja domesticada, porra. Se isso pudesse ser feito por uma virgem clemente, poderosa, fiel... Porque quando eu vou tentar domesticar meu leão, eu me machuco, eu não sei domesticar leão, porra. Ela sabe. É claro, se botar no domínio de pessoas excelentes, é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Né? Agora, quem são essas pessoas excelentes? Talvez você não consiga encontrar ninguém vivo que seja assim. Mas tem um bando de gente morta que é assim. Tem um bando de gente morta que é excelente, cara. Esse é um dos truques. Um dos truques de início de itinerário é encontrar gente morta que é excelente. Cara, enquanto o cara tá morto, ele não vai mudar de ideia. Ele não vai mudar de ideia, cara. Ele não vai querer começar a te manipular de repente. Ele era bom, ficou mal. Ele não vai fazer isso. Ele não vai ter o estalo qualitativo pra baixo. Né? Então, enquanto um monte de gente morta. Isso é o que eu chamo de assembleia de vozes. O que é assembleia de vozes? A primeira coisa nesse caminho é você montar a tua assembleia de vozes. Eu escolhi, sei lá, uns 6 ou 8 nomes de pessoas excelentes. Se você conhecer alguém vivo que seja excelente, sobretudo que esteja meio longe de você, melhor. Pessoa excelente que está muito perto também é um problema. Tem que ir meio longe. Né?
É mesmo. Certo. Sei lá, sei lá. Em algum momento, bem, agora ele morreu, né? Mas no início da minha itinerária tinha o Olavo lá. Melhor coisa do mundo, tá longe, cara. Entendeu? Melhor coisa, tá longe. Então tem um domínio intelectual ali que vai ser exercido. Excelente. Agora, não tá lá no dia a dia, né? O dia a dia não é que seja um problema, é que o dia a dia, pra você estar no domínio de uma pessoa excelente, no dia a dia, e você de fato se beneficiar, isso ser bom pra você, essa pessoa precisa ser santa. Precisa ser santa mesmo, entendeu? Se ela não for santa, alguma hora vai dar problema, porque uma hora a pessoa fala assim, então agora tem um exercício excelente pra você, para o seu crescimento. Vai lá na venda e compra um Big Mac pra mim. Não tem nada de bom pra você, só porque eu quero comer o Big Mac, entendeu? Eu tô usando o meu império pra te manipular, no fundo, né? O santo não vai fazer isso. Agora, exceto o santo, todos farão isso em algum momento. Todos. Então, você pode na tua assembleia de vozes escolher gente viva, só que ele tem que estar longe. Ou ser um santo, cara. Só que é o seguinte, a gente nunca sabe quem é santo. Ou pessoas que têm pouco poder de ação. Conheci uma... Mas aí é foda, poder de ação você dá pra pessoa também. Eu já vi isso acontecer. Você tem uma velha monja no convento, tem poder de ação nenhum físico. Mas, puta merda, aí já começa. Aí a pessoa começa a ser manipulada, cara. Tinha que o pessoal tava me acusando de fazer seita. Já ouviu essa história, não? Já, todo mundo numa seita. Cara, eu não tenho meios de montar uma seita. Eu não quero ter, não tenho. Vocês são meus alunos, estão aqui. Eu cheguei 40 segundos antes de começar a falar, eu vou embora. Né? Digo, não tenho meios de mandar você comprar um Big Mac pra mim. Não tem, cara. Né? Porque o ser humano é um bicho escroto. Claro que você pode ser tão maluco ao ponto de você... O cara tá morto. O Pio de Petraltina é santo, tá morto. É evidente que você pode ler um negócio dele e falar, aí você faz lá o negócio, aí você se dá mal. Foi culpa dele. Não foi culpa dele, cara. Não foi culpa dele. Ele é excelente, foi culpa tua mesmo, entendeu? Você não tá nem no estatuto de ser aprendiz, ó que coisa. Você é mendigo ainda. Você não podia... Mendigo não tem que aprender ofício. Mendigo tem só que comer migalha e ficar quieto. Entende ou não o que eu tô querendo dizer? Você não tá fazendo nada, cara. Você vai atrapalhar. Uma vez eu era criança, aí lá em São Pedro da Aldeia, meu avô tinha uma casa lá, a gente tinha uma casa que era pra onde eu ia, né? Todo final de semana ia pra São Pedro da Aldeia. Aí tinha uma oficina na frente, tinha um terreno na frente, tinha a casa onde a gente ficava e tinha um terreno que tinha quintal, horta, um lugar grande, assim, grande pra criança pelo menos, né? E tinha uma garagem, onde botava os barcos e tal. Nessa garagem tinha tipo uma oficina. E meu avô era uma pessoa muito manual, então ele tá sempre consertando, fazendo coisa, tinha um torno, tinha uns negócios lá, tinha uma oficina que ele... Então muitas tardes de sábado eu vi meu avô na oficina. E aí, mas eu bem criancinha, cheguei pra ele e perguntei assim, vô, como é que eu posso te ajudar? Ele me deu uma resposta que me marcou pro resto da vida. Ele falou assim, Itinho, a gente chama de Itinho, ele era ítalo também, né, meu avô. Itinho, muito ajuda quem não atrapalha. Como que ele diz? Nem pra ajudar você serve. Mesmo que você queira, você não serve pra ajudar. Né? Fica quieto. Que essa é a melhor coisa que você faz, é ficar quieto. Entendeu? Então tem um momento também que é isso, muita ajuda quem não atrapalha. O que é o mendigo? O mendigo é esse sujeito, cara, se você tem um cheiro ruim, cara, você não sabe fazer nada, você não, né? Vai se limpar primeiro. Né? Vai se lavar, né? Vai se limpar, se alimenta, dorme, né? Tenta não se deslumbrar com isso, porque às vezes você era só um mendigo. Agora você já não tá mais fedendo, essa pessoa se deslumbra. Quem entra na religião, início de religião é só isso, cara. É um bando de... O cara era mendigo ontem. Ele acha que ele é mestre de obra hoje. Não. Você não é nem aprendiz ainda. Eu só te admiti aqui no canteiro. Sei lá, cara. Porque eu sou generoso. Essa é um pouco a mentalidade que as pessoas tinham que ter. Os caras se converteram tem 5 anos. O cara era herege até 3 anos atrás. Hoje ele tem canal no YouTube dizendo como é viver a fé católica. Eu falei, porra, cara. É uma coisa errada. É um pouco de senso, né, cara? Assim, não deu tempo de você sequer se limpar.
Você não teve tempo de se limpar. Você não consegue ainda. Você não consegue ainda sentir o cheiro, o sabor do peso e a medida do que de fato é bom. Que de fato é bom. Porque esse chapéu é a religião. E a religião, olha só. Vamos lá, você tem religião ou não? Sim. Tu é? Católico recém-convertido, excelente. Ó, você é um mendigo, então pronto. Pronto. Você é um católico recém-convertido. Religião, bicho, não é o seguinte. O que nós católicos acreditamos? Não é isso. Religião não é o que você acredita. Não é o que você acredita. Dá um detalhe. Fui testemunha de Jeová por 31 anos. Maneiro. Então você imagina Imagino, cara. a troca Pois de é. Então, a melhor coisa que tem pra fazer... consciência, né? Sim, sim. E de crenças, Criança. que são totalmente opostas. Então, lá você não era mendigo. Você foi 31 anos lá, cara. Lá tu é o mestre de obra já. Só que aí você resolveu fazer, sei lá, por algum motivo você falou assim, essa casa não é bem essa casa que eu quero construir. Aí você foi pra rua. Entendeu? E foi aceito num outro canteiro. Claro, como esse novo pátio... Todos os pátios de religião as pessoas são generosas, hein? É isso, o testemunho de Jeová é generoso, o católico é generoso, o protestante é generoso, o budista é generoso, todo mundo é generoso. Claro, você tá querendo entrar aqui no canteiro, todo mundo vai deixar você entrar. Né? Digo, se eu quiser virar testemunho de Jeová agora, vão me receber bem lá, não vão ou não? Claro que vão, né? Então, claro, só de religião é generoso. Se eu quiser virar budista agora, vão, Ítalo, vem cá. O problema é meu, eu que tenho que saber, cara, nesse lugar eu sou um ex-mendigo. Né? Eu tenho que ficar quieto. O pessoal vai até falar pra você ser, né? Tem um cara bonito, bem apessoado, pô, você tem uma matriz religiosa, né? Teve vezes que você entra na paróquia e fala, porra, então, que bom que você se converteu, legal. Vai dar 3 meses, cara. Vamos falar assim, você quer ser líder dos jovens? Dá uma palestra aqui pra gente de catequese. Vão pedir pra você fazer isso. Se já não pediram, vão pedir. É você que tem que fazer, cara, eu não sei. Eu não sei bem como isso funciona. Isso seria o honesto, né? Cara, deixa eu ficar uns 10 anos aqui praticando esse negócio, até porque eu já reparei que eu mudo de lugar. Só que eu fiquei 31 anos lá, porra. E acabei de mudar. Quem garante que eu não vou mudar de novo? Isso é uma honestidade diante de Deus, no fundo. Né? Só que a pessoa se põe já como líder de não sei, pô, cara, calma lá, você é só um recém-convertido, não tem nada demais acontecendo na tua história. Né? Só tava construindo a casa errada e agora você é um mendigo nessa parte. Eu até estão construindo um negócio aqui, né? Assim, nessa religião católica, estão construindo umas catedrais, uns edifícios muito bonitos, tem uns 2000 anos. Então funciona esse negócio. Essa técnica funciona. O fato da técnica funcionar não significa que você saiba fazer catedral. Você só está dando prejuízo pra gente, na verdade, porque agora tem que alimentar mais uma pessoa. Mas, claro, como eu falei, toda religião, o pessoal de religião em geral é generoso. Então vão aceitar todo mundo que quer entrar. Né? Não tem 1 bilhão de hindu, tem 1 bilhão de católicos, só aceita todo mundo. Né? É questão de que quem está entrando que tem que entender. Cara, calma aí, eu não sei bem o que é isso. Religião não é o que se acredita. Os católicos, nós católicos acreditamos. Cara, foi o seguinte, até no século XIX, teve um monte de santo que não acreditava bem na Imaculada Conceição de Maria, que é um dogma pra gente hoje. Ítalo, como assim? Porque o dogma foi proclamado no século XIX. Até lá. Sei lá, cara. Pode ser. Evidente, dificilmente não vai ter um santo que vai falar mal disso, mas fala, não sei, cara, acho que não. Pode ser, ué. Isso é difícil de né? Então, assim, eu não pratico melhor a minha religião. Isso nem é prática da religião. Ficar querendo te convencer num debate de que você tá errado e eu tô certo. Eu falei, cara, sei lá, talvez seja conveniente em algum cenário, mas isso não sequer tá no conjunto do que é a religião. Dá pra entender isso que eu tô dizendo? Ou tá muito fora o que eu tô falando aqui? Tá muito fora do modelo mental?
Pode estar. Pode estar muito fora, hein? É até normal que esteja, inclusive. Né? Então, claro, você acredita em alguma coisa. Você se move para aquele lugar. Normal. Não é isso, é aquilo. Né? Casa sem telhado não dá. Então, bem, lá eles estão construindo casa com telhado. Vou para lá. Então, claro, você se move pelo que você acredita, mais ou menos. Agora, como é que você aprende a ser um obreiro, um pedreiro, um mestre de obra, um engenheiro, um arquiteto daquela religião mesmo, né? Você vai ter que aprender um ofício. Você vai ter que aprender um ofício. Como é que você aprende um ofício nesse campo que a gente está falando? Você precisa praticar. E a prática dessa religião específica que a gente está falando aqui, e que é uma prática que, em tese, se aplica a tudo, né? Ela é muito simples, no fundo. Ela é muito simples. Então, ó, você tem essa religião, você não jejua, você não dá esmola e você não faz oração. Sei lá, cara. Fica aí.